Vamos falar dos impactos das tarifas, porque essas tarifas americanas têm acelerado o movimento de diversificação dos mercados para as exportações brasileiras. Nesse cenário, a China ganha ainda mais importância como principal parceiro comercial do Brasil. E a respeito disso, a gente conversa agora com Augusto Billy, que é secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, e o nosso diretor de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner, participa desta conversa. Os dois estão ao vivo com a gente. E eu começo com você por aí, Hittner. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Estevão, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui no CNN Money. Quem veio nos conceder sua primeira entrevista no cargo é o Augusto Billy, novo secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura. Augusto Billy está no Ministério desde 2002, é engenheiro agrônomo, foi adido agrícola em Londres por 4 anos e estava no Departamento de Negociações Não Tarifárias no âmbito da Secretaria. Agora, com a saída recente de Luiz Rua, assumiu a secretaria. Secretário, muito obrigado por esta sua primeira entrevista e já queria, obviamente, tratar do tema mais quente do momento, que é o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Na medição do Ministério da Agricultura, qual é o impacto sobre as nossas exportações para os Estados Unidos e quais os principais produtos afetados? Boa tarde, obrigado novamente. Certo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Estevão. Prazer estar com vocês aqui, falar com vocês, com todos os amigos aí da CNN Money. Nós temos trabalhado justamente nesse aspecto de negociar os assuntos do tarifaço. E quando você fala de impacto, Daniel, é importante a gente saber que nessa negociação, que foi fruto daquilo que o Ministério da Agricultura fez, o MRE, até mesmo o setor privado trabalhou ativamente nisso junto aos importadores americanos, para que a gente tivesse o maior número de produtos isentos possível. Então, a gente calculou que cerca de 60% dos produtos do agro foram isentos desse tarifaço, dessa sobretaxa que veio sobre os produtos do agro. Cerca de 37% dos produtos do agro vão ser impactados pelas 2 investigações da seção 301. Você sabe que teve uma primeira investigação, que estabeleceu uma sobretaxa de 25% e uma segunda investigação de uma sobretaxa de 12,5%. Então, cerca de 37% dos produtos do agro vão ser sobretaxados nessas 2 sobretaxas. E nós temos uma pequena parte, 0,2%, que vai sofrer a sobretaxa de 25%, e nós teríamos uns 4,1% dos produtos que vão ser sobretaxados em 12,5%, que é o fruto da segunda investigação. Mas o Estevão estava fazendo uma introdução daquilo que nós precisamos diversificar, para que exatamente os nossos produtores possam ter um maior leque de oportunidades e fugir dessa sobretaxa americana em outros mercados. E isso a gente pode dizer que tem sido feito. Nos últimos anos, a gente abriu mais de 660 novos mercados, e isso foi muito impactante até mesmo no tarifaço do ano passado, que quando o tarifaço foi instituído, nós já tínhamos um leque de diversificação de países, de destinos, em que os nossos exportadores podiam contar com isso. Então, as aberturas das mais diversas para países importantes, relevantes, que o nosso exportador pode estar diversificando a sua exportação. Estevão, secretário, na sua escuta. Bem, boa tarde, secretário. Obrigado pela entrevista por aqui. É possível, com a diversificação desses mercados, por exemplo, a gente depender menos dos Estados Unidos e depender mais desses outros mercados? Pergunto porque a gente sabe que não é um processo muito fácil e que os americanos têm um bom poder de compra e são interessados em boa parte dos produtos brasileiros que agora acabam sofrendo, é claro, com o tarifaço. Não, é verdade. Os Estados Unidos já foram mais relevantes na nossa pauta comercial do que são atualmente, mas nós temos que, evidentemente, tomar cuidado. E assim, hoje nós temos outros mercados abertos como Filipinas, Indonésia, México, Então, são muitos mercados em que abre essa possibilidade
da gente diversificar mercado. E é importante que a gente não fique centralizado em poucos mercados. É uma preocupação nossa, porque todas as vezes que você fica muito focado num só mercado, você corre esse risco. Numa mudança de regulamento, numa mudança de posições, né, a gente pode sofrer. Então, é importante até mesmo que o empresário exportador saiba exatamente o quanto do negócio dele está sendo impactado pelo tarifaço, né, e buscar essas alternativas, né? E o Ministério da Agricultura tem até no seu site um painel que mostra as últimas aberturas de mercado, onde ele pode descobrir ali o produto dele, que mercado está aberto para ele começar a buscar isso. Temos também trabalhado com publicações de estímulo às exportações, né, no sentido de mostrar aos exportadores novas oportunidades, não ficar preso aos importadores tradicionais do Brasil. Nós temos algumas publicações no site do Ministério e que podem justamente facilitar a vida do exportador para fugir tanto do tarifaço como de outras barreiras que podem estar sendo colocadas. Secretário, justamente o Estevão comentava isso antes de nós começarmos a entrevista, que existe uma tentativa de a gente explorar mais outros mercados. O senhor está reiterando isso, por exemplo, a China, certo, em substituição ao mercado americano, ou em complemento, vamos dizer assim. A gente sofreu uma salvaguarda ali da China e já preenchemos, grosso modo, 80% da cota destinada para este ano. A gente pode imaginar que agora, no mês de agosto, essa cota termina, que a gente termina de preencher, e aí, obviamente, na sequência, o ministro Mauro Vieira esteve recentemente com o chanceler da China na reunião da ASEAN, nas Filipinas. O presidente Lula conversou com Xi Jinping neste fim de semana. É possível que a gente prospere numa negociação para ficar com a cota não usada pela Argentina, pelo Uruguai, pelos Estados Unidos, que a gente possa aumentar um pouquinho esse 1 milhão e 100 toneladas que a gente já deve, imagino, e peço para o senhor confirmar se a gente termina de preencher em agosto? Certo. Então, assim, com relação a essa diversificação de mercados, não só carne bovina que você foca, né? Carne bovina que ficou isenta do tarifaço americano, mas que na China ela sofre com a salvaguarda, né? Que foi colocado um processo totalmente dentro das regras da Organização Mundial do Comércio, né? Onde o Brasil foi contemplado com a maior cota de 1.106.000 toneladas, mas a gente tem essa expectativa de negociar bilateralmente com a China, né? Se ela perceber que há necessidade de suprir o seu mercado, é ela que tem que avaliar isso, né? Se ela gostaria de reposicionar as cotas destinadas ao Brasil, é uma decisão... Provavelmente acaba em agosto. Provavelmente acaba em agosto. Semana passada, o Mofcom publicou no seu site oficial que 80% da cota brasileira nós já tínhamos atingido, né? A Austrália já atingiu em 100%, a Argentina em cerca de 50%, os Estados Unidos não conseguiu exportar para a China. Então, a gente percebe que do montante total que a China estabeleceu como cota, como necessidade de importação, ela talvez não consiga receber tudo que ela esperava. Quem sabe isso é um espaço de negociação para que ela possa realocar e, quem sabe, o Brasil ser beneficiado com isso. Bom, secretário, pergunto aqui também que hoje o presidente Lula se reúne com o presidente da Coreia. Existe expectativa de avanço. Hoje a Coreia do Sul é representativa para as exportações que nós temos? Pode ser um parceiro comercial mais otimista daqui para frente, sem os Estados Unidos? Sim, a Coreia do Sul é relevante para nós, inclusive em substituição, né, as exportações para a China. Nós vemos como Japão, Coreia do Sul são mercados muito importantes para nós e a gente está intensificando as negociações, né? Estamos na expectativa dessa visita presidencial, da gente poder ter o encaminhamento dos processos de negociação para que a gente possa ter a abertura do mercado da Coreia do Sul para a carne bovina brasileira, o que seria uma excelente notícia para o setor brasileiro, né? Seria a oportunidade de diversificar ainda mais as oportunidades para a venda de carne bovina. Secretário, nós sabemos que não é exatamente a atribuição da sua secretaria a negociação com a União Europeia, isso está mais debaixo das atribuições do secretário Carlos Goulart,
mas é também um caso que aflige muitos exportadores de proteína animal. Existe alguma expectativa, alguma chance real de reversão do fechamento do mercado europeu agora a partir de setembro? Como é que está o encaminhamento disso dentro do que o senhor puder mencionar da sua secretaria? Nós estamos trabalhando para que isso se reverta, né? Para que o Brasil seja relistado. Em 12 de maio, o Brasil foi retirado da lista dos países autorizados a exportar proteínas animais, produtos de origem animal para a União Europeia, mas nós estamos trabalhando para que a gente seja relistado. Espécie a espécie, a gente vê carne bovina é algo que está mais difícil devido ao ciclo de vida do animal, mas estamos trabalhando esperançosos, tanto no nível técnico, está havendo um diálogo muito intenso entre as nossas áreas técnicas e também no aspecto diplomático. Esse assunto avançou para a diplomacia brasileira, está empenhada, está em campo para que a gente consiga reverter este assunto. Todos os nossos documentos técnicos que precisávamos ter enviados, nós já enviamos à União Europeia, e estamos numa expectativa de uma resposta objetiva, daquilo que eles estão considerando, avaliando, para que o Brasil seja relistado e a gente não tenha uma interrupção nas nossas exportações para a União Europeia. A respeito dessa questão envolvendo a carne, por exemplo, se prevê algum auxílio para os frigoríficos brasileiros, porque nós já estamos com a redução no preço do arroba do boi, por exemplo, o mercado interno vai conseguir absorver um pouco dessa demanda extra, mas muitos frigoríficos já estão dando férias coletivas, diminuindo o número de abates na expectativa por conta da cota chinesa e também essa questão dos antimicrobianos da União Europeia. Isso é fato. Agora, dentro do Ministério da Agricultura, o apoio que nós temos dado é justamente esse, da gente poder procurar alternativas para a carne brasileira. Lembrando, que nós consumimos quase que 80% do produto que nós produzimos aqui e 20% se destina à exportação. Então, a exportação está tendo essas dificuldades agora, e as dificuldades elas estão aí para que a gente resolva, para que a gente busque alternativas. Então, se a gente conseguir destinar a nossa exportação para outros países, eu acho que a gente vai poder estar diminuindo o impacto tanto do problema da União Europeia quanto a salvaguarda chinesa. Vou pedir uma licença aqui, Daniel e secretário. Por favor, a gente vê nessas imagens ao vivo agora, o presidente Lula recebe o presidente da Coreia do Sul. Os dois devem conversar com a imprensa daqui a pouco. Essa reunião que foi para tratar a respeito desses assuntos, uma aproximação com o mercado asiático e espera-se, inclusive, que um acordo possa ser costurado Mercosul com a própria Coreia do Sul em breve. Então a gente acompanha essa cerimônia e daqui a pouco também traz mais detalhes a respeito desses dois fatos. Justamente no meio dessa conversa importante temos essas negociações por parte dos presidentes. Daniel. Secretário, a gente falou muito ao longo das negociações com os Estados Unidos sobre o papel do etanol. Os Estados Unidos, o etanol estava ali listado na investigação da seção 301. Os Estados Unidos reclamam muito, historicamente até, de uma tarifa supostamente alta, que a gente aplica. E a gente reclama do fechamento do mercado do açúcar nos Estados Unidos, para o açúcar brasileiro. Isso é passível ainda de algum tipo de negociação? Não estou falando pontualmente agora sobre tarifaço, mas tarifa do etanol é alguma coisa que a gente não está disposto a mexer em nenhuma hipótese. A gente teve um tempinho de tarifa zero para o etanol, mas a gente não está disposto a revisitar esse assunto. Esse assunto precisa justamente de uma negociação interna, Eu acho que o Brasil tem que ver e nós temos que decidir exatamente aquilo que nós queremos com relação à tarifa de importação do etanol. De fato, os Estados Unidos têm solicitado isso há muito tempo, e eles, inclusive, têm segurado muitas negociações nossas baseadas na tarifa do etanol. Semana passada, nós temos uma cota de exportação de açúcar para os Estados Unidos. Posso lhe dizer qual é a minha dúvida real aqui? Não sei se o senhor consegue elucidar para a gente. A gente precisa de uma tarifa de 14% de importação para o etanol hoje para garantir a competitividade, seja dos produtores de etanol de milho, seja dos produtores de etanol de cana do Nordeste, ou isso não é mais assim? Aquilo que a indústria nacional tem falado para nós é que a tarifa seria relevante, que a tarifa é importante,
especialmente quando a gente fala das usinas do Nordeste, né, que elas são beneficiadas por uma lei federal que faz com que elas se beneficiem das cotas preferenciais. Os Estados Unidos, semana passada, reduziu a cota de 150 mil toneladas para 100 mil toneladas, né? Então você reduz o volume, mas com a sobretaxa da primeira investigação, 25%, já se torna muito difícil a gente exportar açúcar para lá. E o que o setor fala é que realmente a redução da tarifa de importação seria danoso ao setor. Bom, Daniel Richtner, secretário, agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente. Nós vamos encerrando essa conversa. Augusto Billy, secretário do Ministério da Agricultura, muito obrigado pela participação de vocês dois por aqui. Obrigado. Boa tarde. Até uma próxima, gente.